Apocalipse 1 e 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. É isto que vou ler, com a bênção de Deus. É importante que você saiba, o Evangelho traz uma mensagem que nos mostra que para você ou eu chegarmos no céu, precisamos da salvação que Deus preparou por meio do seu Filho. É a única maneira. A vida para nós vai terminar um dia. Isto é certo. E às vezes termina mais cedo do que pensamos. A morte não respeita idade, não respeita se a pessoa pretende se casar, se está se formando, se vai se formar, se tem um bom trabalho. A morte não respeita essas coisas. Ela simplesmente vem, chega, leva, e muitas vezes sem aviso prévio. Não manda um aviso antes. Para você chegar um dia no céu, você precisa da salvação de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, o Filho de Deus, que nós acabamos de ler esta noite, ele disse, Deus enviou seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não deixou o assunto da salvação para nós descobrirmos, arrumarmos, alcançarmos. Deus, ele apontou quem é o nosso Salvador. Ele escolheu o seu Filho. E ele fez a escolha certa. Porque o seu Filho é igual ao Pai. Ele é Deus, o Filho. E só ele podia alcançar tudo o que Deus exigia para a nossa salvação. Foi por isso que ele veio a este mundo, nasceu aqui como um homem. Nós vamos pensar esta noite, nestes versículos, que a salvação de Deus é um luxo para o pecador. A salvação de Deus é a coisa mais importante. Muita gente tem a salvação como um mal necessário, principalmente gente que conhece o Evangelho, conhece a salvação. A salvação para certos tipos de pessoa é bom, mas é um mal na vida. Vai atrapalhar os meus planos, vai atrapalhar a minha vida. Vai mexer no meu futuro, vai mexer na minha vida. Então, a salvação para essas pessoas se torna um mal necessário. Mas você vai ouvir esta noite, a salvação de Deus não é um mal necessário, é uma bênção. É tudo o que o pecador precisa e ele não sabe. E se não sabe, pode ficar sabendo esta noite. Todas as pessoas salvas aqui neste salão, ou qualquer parte do mundo, nenhuma pessoa salva está arrependida que foi salva. Nenhuma pessoa salva trocaria a sua salvação por outras vidas mais jovens, mais ricas, mais bonitas, de mais futuro nesta vida. A salvação de Deus para o pecador é um luxo que nada nesta vida pode ser comparado a ela. Nos versículos em que lemos, nós lemos do Salvador, da pessoa que veio trazer a salvação. E já começa por aí o luxo da salvação, a importância da salvação. A pessoa que veio é Jesus, Jesus Cristo. Jesus foi o nome dado para o eterno Filho de Deus quando nasceu naquela manjedoura. Ali estava um homem, estava uma criança.
sem deixar de ser homem realmente, e sem deixar de ser Deus ao mesmo tempo. O que nós lemos dele? Jesus Cristo é a fiel testemunha. Nós lemos 3 coisas a respeito dele aqui. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Sabe, estas coisas em relação ao Filho de Deus estão ligadas diretamente a você. Estão ligadas a mim. Está ligada a todas as pessoas que vêm ao mundo. Essas coisas se tornaram e se tornarão reais na vida do Senhor Jesus, do Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, quando Ele veio a este mundo com o propósito de salvar você. Ele foi uma fiel testemunha. Ele nasceu aqui como um homem. E sabe, para poder salvar você, Ele nunca desobedeceu a Deus. Ele nunca pecou. Deus enviou Ele do céu para nascer aqui como um homem, para passar necessidades, passar fome e sede. E como Ele disse uma certa vez, eu não tenho neste mundo aonde reclinar a minha cabeça. Ele foi esta fiel testemunha a Deus. Deus traçou uma vida de sofrimento neste mundo para esta pessoa, para salvar você. Ele foi fiel, porque Ele queria que você fosse salvo. Quando você chegasse neste mundo, ouvisse que alguém veio a este mundo para te salvar. E Ele traçou os seus dias aqui, os 30 e poucos anos que Ele andou aqui, fiel a Deus. Nunca pecou. Sabe o que é isto? Praticamente todos os dias as pessoas pecam. Mas este homem, mesmo estando numa família de pecadores, mesmo sendo atingido por pecados que vinham de fora, provocações, insinuações, mas nunca atingiram a sua alma, a sua pessoa. Ele nunca pensou uma coisa errada. Ele nunca se atrasou para qualquer coisa. Ele nunca falou. Ele nunca pediu desculpa para ninguém, porque ele nunca errou. Sabe por que ele foi assim? Além de ser Deus, o homem perfeito, porque Ele queria te salvar. Como é que Ele ia substituir um pecador como você se ele falhasse? Como é que Ele ia nos substituir diante de Deus se Ele tivesse um único pecado? Mas diz aqui, Ele foi uma fiel testemunha. O homem, o menino que nasceu naquela manjedoura, foi o mesmo homem que foi pendurado naquela cruz. A mesma pureza que estava naquele menino, sem pecado, 33 anos depois, quando ele foi colocado na cruz, ele ainda estava sem pecado. Meu amigo, a salvação é um luxo. O Salvador é um luxo. O Salvador é precioso. Mas diz mais aqui, além disto, o primogênito dentre os mortos. Fiel testemunha, mostra o passado dele. O primogênito dentre os mortos. Cristo morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou. Diz que Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E nunca mais morrer. E nunca mais precisar passar pela morte. É por isso que Ele disse que Ele era a ressurreição e a vida. A morte é um marco na vida da pessoa, né? Para cá está a vida. Para cá está a vida depois da morte. Todos que morreram até agora estão lá sepultados. Mas Cristo passou por este marco e ressuscitou, e nunca mais a morte vai atingir Ele. Então, por isso que Ele é a ressurreição. Ele morreu por teus pecados.
Ele morreu por nossos pecados. Ele está vivo. Aqui este versículo agora está apontando para o presente. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele enfrentou a morte, não somente uma vida pura e santa para te salvar, era necessário, mas também a sua morte era necessário. Mas um Salvador morto não ia adiantar. Nós precisamos de um Salvador vivo. Aqui está Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados. Naquela cruz, Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E lá naquela cruz, meu amigo, Ele esgotou tudo o que Deus exigia para te salvar naquela vida, naquela pessoa, naquele corpo. Lá, totalmente desfigurado, um homem rejeitado pelo mundo daquela época, um homem desprezado, açoitado pelos soldados, uma coroa de espinho na sua cabeça, escarneciam dele. Mas, meu amigo, Ele está ali nos substituindo. Ele está com seus braços estendidos para poder te salvar, para poder salvar a mim. É na morte de Cristo, meu amigo, que você pode encontrar hoje o descanso para a sua alma. É na morte de Cristo que você tem a garantia que você pode entrar no céu. Quando você recebe aquela pessoa, aquele que morreu por você, tomando posse, aquele que morreu por mim, pode me salvar. Ele tomou o meu lugar. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. O Senhor Jesus mesmo apontou esta salvação, o Salvador, nele. Ele disse: Deus enviou o seu Filho a este mundo. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, neste Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está vivo hoje. É por isso que apresenta Ele aqui o primogênito dentre os mortos. Mas diz mais, diz que Ele é o príncipe dos reis da terra. Isto está apontando para o futuro. O mundo não está nas mãos das pessoas certas. Nós podemos ver o caos em todo o mundo. Não há controle para os pecadores. Ninguém consegue controlar. Mas vai chegar um dia em que este mundo será reinado, será governado pelo Senhor Jesus Cristo. E só os salvos vão reinar com Ele aqui. Só os salvos vão participar destas bênçãos. Ele é o príncipe dos reis da terra. Meu amigo, cada pecador não salvo não tem parte nestas bênçãos, mas pode ter hoje. Nós lemos de Cristo, mas nós lemos agora de nós aqui. Nós lemos também 3 coisas a respeito dele em relação a nós. Aquele que nos ama. Algumas Bíblias dizem aquele que nos amou, mas não está certo. É aquele que nos ama no presente. O seu amor não muda. Aquele que nos ama. Você é uma pessoa amada por Deus e por seu Filho. Mesmo você sendo um pecador, nós sendo pecadores, desviados de Deus, fazemos o que não agrada a Deus, mas Ele nos ama. Ama como criaturas dele. A prova disto é o que nós já pensamos. A sua vinda a este mundo, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, e até mesmo o seu futuro de reinar aqui entre os homens, trazendo um mundo de paz, de justiça, de felicidade. Um mundo em que os salvos
vão ter prazer de estar num mundo reinado por Ele. Ele nos ama, mas não fica só nisto. Muita gente gosta de pensar no amor de Deus, no amor de Jesus, mas diz aqui, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Essa palavra lavou também. Tem outra palavra que talvez seria melhor, nos libertou. O amor do Senhor Jesus, Ele tem em vista a tua libertação, diz aqui, dos pecados. Em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue de Cristo aponta para a cruz, aonde Ele derramou o seu sangue. É lá, meu amigo. O seu amor, o amor de Cristo nos leva os nossos olhos, leva os olhos da alma, leva a fé do pecador, para a morte de Cristo, aonde Ele derramou o seu sangue, para nos libertar. Nos libertar do quê? Libertar da escravidão do pecado. O pecador, ele pode pensar, não, mas eu não sou escravo do pecado. É que você já nasceu assim. Você não sente, você não percebe. Você precisa da luz divina para mostrar que, como nasceu, está condenado por Deus e por causa dos seus pecados, se encontra destituído da sua glória. E os seus pecados aborrecem a Deus. Você precisa de um libertador. Você precisa de alguém que te compre de volta para Deus. Você precisa de alguém mais forte do que você, mais forte do que nós, que tenha o poder. E aqui nós vemos o poder no sangue de Cristo. Ou seja, o sangue é a vida de uma pessoa. Este versículo está nos falando da real pessoa que tem o poder para nos libertar dos nossos pecados. É só assim que você vai poder chegar no céu, meu amigo. Não se engane. Não se engane. Se você nunca tiver um encontro com esta pessoa, você pode dizer que é crente, você pode ser batizado, você pode participar da ceia, você pode até ler a Bíblia, pode orar. Mas se você nunca teve um encontro com esta pessoa, se Ele nunca te libertou, nunca te salvou, você está perdido. Diz mais aqui. Ele nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Um reino de sacerdotes. A pessoa salva, agora ele faz parte de um reino que tem um Senhor. Não é mais o pecado que governa o salvo. Não é mais o mundo que dita a moda, o viver, as coisas para o salvo. É um reino onde tem um Senhor. E o nosso Senhor, Ele tem um nome. Jesus Cristo. É Ele que nos governa. É Ele que nos manda. Mas é um reino de sacerdotes. Sacerdotes são aquelas pessoas que têm o direito de se aproximar de Deus. Não só o direito, elas gostam de fazer isto. Elas têm o prazer. As suas vidas agora combinam com a presença de Deus. Este era o estilo do sacerdote do Antigo Testamento. Deus definiu tudo que o sacerdote devia vestir, comer, morar, tudo. Quando se olhava para um sacerdote, todos sabiam que ele era um sacerdote. Estava definido. Aquele homem,
além de toda essa postura, é um homem que se aproxima de Deus. É um homem que tem comunhão com Deus. É um homem que fala com Deus. É um homem que intercede por outros a Deus. Assim é cada pessoa salva. Meu amigo, pense agora um pouco. A salvação de Deus não é um luxo para um pecador que estava indo para o inferno? Ser amado por Deus, pelo seu Filho aqui, ter sido liberto do poder do pecado, ser lavado, purificado, libertado do poder do pecado para sempre, e ser constituído, ser feito um reino de sacerdote, pessoas que podem se aproximar de Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que entendem agora o coração de Deus e querem fazer a vontade de Deus. Essas pessoas estão indo para o céu. Elas foram salvas por Cristo. Você tem alguma coisa melhor nesta vida do que isto? Você acha que vale a pena perder tudo isto por alguns anos? Do que você está planejando fazer nesta vida? Do que você quer? Você acha que vale a pena? Porque, meu amigo, se você perder isto, você perdeu toda a sua eternidade. Com a morte, tudo que você conquistou, tudo que você sonhou nesta vida, fica aqui. Você entra no inferno como um pecador que podia ser salvo, que deveria ser salvo, mas não aproveitou. Nunca no seu coração recebeu Cristo como Salvador. Pode ter pensado que seria bom, né? Pode ter até planejado em fazer isto, mas nunca fez. Outras coisas tomaram o tempo na sua vida. Outras coisas roubaram esta preciosidade da salvação. E você morre como um pecador, destituído da glória de Deus. Um pecador com um fardo imenso em seus pecados. E meu amigo, pastor pode ler um salmo, padre pode rezar, missionário pode orar sobre o seu caixão. Nenhum deles e nenhum de nós. E pode ser um salvo também. Nós não podemos cantar e podemos ler a Bíblia. Não muda o destino daquele pecador que está ali para ser sepultado. Ele vai estar no lugar que ele escolheu, no lugar que você escolheu, meu amigo. É o lugar que você vai estar depois que você deixar esta vida. Então pense bem. Pense bem, meu amigo. Você não pode mudar o seu destino depois que você chegar lá. Você tem que mudar aqui. E você pode fazer hoje. Porque tem alguém que veio a este mundo. E nós já pensamos sobre esta pessoa e tudo o que ele fez. Será que você não pode abraçá-lo pela fé, recebê-lo pela fé? Dizer para si mesmo, com toda a verdade no seu coração: é esta pessoa que eu quero. Eu confio no valor da sua morte. Deus ficou satisfeito. Hoje ele está no céu ao lado do Pai. E de lá ele pode salvar pecadores como nós. Ele me salvou um dia, salvou outros aqui. Você não quer ter este luxo na sua vida? Não, meu amigo, não perca isto por outras coisas. Não perca. Eu tenho certeza que você vai se arrepender por toda a eternidade, se você perder isto. Crê de todo o seu coração nesta pessoa. Faça isto hoje. Eu tenho certeza, se você quiser ser salvo, você vai ser salvo. Ele tem paciência. Ele compreende. Ele já salvou criança de 6 anos, isto que eu fico impressionado. Se ele salvou uma pessoa de 6 anos, salvou uma pessoa que não sabia ler,
por que Ele não pode salvar a mim? Foi o que eu pensei antes de ser salvo, já com 18 anos. E Ele me salvou. Faça isto. O assunto é com Ele. É pela fé em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. Você vai ter esse luxo na sua vida. Vamos orar.